Ministro Alexandre, eu acho que o troço bagunçou pro lado do senhor, hein? Vão buscar uma CPI e um novo pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. As medidas se baseiam numa suposta atuação de Moraes junto ao Banco Central em favor do Banco Master, que contratou a mulher do ministro para atuar em favor do banqueiro Daniel Vorcaro. O ministro Alexandre já fez uma missão dada, missão cumprida, e agora começa uma campanha acachapante contra ele. O xerife do Supremo admite que conversou com o Gabriel Galípolo. Se a doutora Viviane não fosse mulher do Alexandre de Moraes, e se o seu marido tivesse que analisar esse caso, os rigores que ele aplica a todos os casos que analisa como magistrado, a Polícia Federal já teria sido acionada. O país está pasmo, o Brasil decente, o país que pensa, o país que presta, está pasmo com essa história da mulher ganhar, a mulher do ministro ganhar 129 milhões para quê? Para que o marido faça lobby no Supremo e vote em favor de um ladrão que é o dono do Banco Master e que eles querem proteger. O pior aconteceu para Alexandre de Moraes. Eu acho que ele não imaginava nunca, nem nos piores sonhos dele, que esse dia ia chegar, em que a Globo ia largar a mão dele, em que senadores estão falando em impeachment e em CPI. Vejam só, o caminho de Alexandre de Moraes está cada dia mais se estreitando. Alexandre de Moraes entrou em um funil, ao qual embaixo ele vai cair dentro de uma CPMI, ou uma CPI que vai investigar, provavelmente, quem sabe, haja um impeachment, processo e talvez até prisão. Eu sei que isso é o sonho de muitos brasileiros, pelo fato de que Alexandre de Moraes fez tantas coisas terríveis, né? Infringiu direitos humanos, censurou, perseguiu. Tantos absurdos esse ministro fez aqui no nosso Brasil. Tem pessoas que morreram na cadeia, tiveram pessoas que estão presas até hoje. A exemplo daquela que ficou mais famosa, a Débora do Batom. Todo mundo viu isso. O absurdo que Alexandre de Moraes, sem pena e sem piedade, colocou 14 anos. E aquele que invadiu lá o Supremo Tribunal Federal no dia 8, só pelo fato de que as câmeras pegaram ele sentado na cadeira de Alexandre de Moraes, ele pegou 17 anos. Veja só. Então, esse ministro que agiu de forma arbitrária, fora da Constituição, rasgou, cuspiu, humilhou os deputados e senadores, não cumprindo nada. Pelo contrário, Alexandre de Moraes nunca respeitou ninguém. Eu acho que ele se sentia um deus quando colocava aquela toga nas costas e a caneta na mão. Era a Polícia Federal pra lá e pra cá, prendendo, censurando, perseguindo, polícia 24 horas pra você se esclarecer, diga o porquê. Não era assim no tempo de Bolsonaro? Agora, Alexandre de Moraes, o seu pesadelo parece que chegou. Esse escândalo do Banco Master e agora essa explosão que houve do Alexandre de Moraes conversando com o presidente do Banco Central com relação a fazer uma barganha para o Banco Master, isso pegou de forma terrível. Isso abalou as estruturas do Supremo Tribunal Federal. Nem os seus colegas ministros estão se manifestando para defender o Alexandre de Moraes. Pois é, os dias dele acredito que estão contados. Vejam só. Pessoal, bora ver aqui alguns noticiários, alguns vídeos que eu separei aqui e olha só o que o Serrão fala sobre o Alexandre de Moraes. Veja só que pancada o Alexandre de Moraes está levando e ele sabe, os dias dele estão contados. Para mim, isso vai ser um dia de comemoração, pelo fato de que está saindo uma pessoa arbitrária, uma pessoa que tem o sangue de muitas pessoas na mão dele. E ele sabe disso. Ele vai prestar conta com Deus um dia? Vai. Mas aqui na terra, aquilo que o homem planta, também ele colhe. Essa é a lei da semeadura. Bora assistir esse vídeo que está sensacional, mas antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e olha que comentário sensacional com Jorge Serrão. Ministro Alexandre, eu acho que o troço bagunçou pro lado do senhor, hein? E eu tinha falado isso quando eu trabalhava ainda na Jovem Pan, a outra emissora. Eu disse, o PT vai chegar o dia em que ele não precisará mais dos serviços prestados pelo ministro Alexandre de Moraes e ele vai fazer de tudo para derrubar o ministro Alexandre de Moraes. E parece que o sistema, o ministro Alexandre já fez uma missão dada, missão cumprida e agora começa uma campanha acachapante contra ele. Caramba. Essas informações, como elas estão saindo de maneira sistemática contra o Alexandre, isso é algo inimaginável. Logo depois que o Alexandre deixou de ser sancionado pela Magnitsky, ele começa a levar ataque? Ou será que os americanos fizeram um jogo de cena tirando a Magnitsky e começaram a trabalhar nos bastidores para derrubá-lo de outra maneira que eles sabiam, tinham informações privilegiadas que seria mais frágil? Então, é para se avaliar a situação do ministro Alexandre, é preocupante. Rodrigo Pacheco, Bruno Dantas e outros aí do Supremo já podem ficar no aquecimento. Será que podem ficar no aquecimento? Pode. Caramba! Bom, o certo é que
Tá na cara que os ventos mudaram. Agora temos que ver até onde vai levar esse vento o navio que chama Alexandre de Moraes, Viviana Barsi e a turma toda. Quando eu faço esses comentários aqui que um dia eu quero ver Alexandre de Moraes preso, tem muitas pessoas que pensam, mas deixa de ser maligno, deixa de ser ruim, tu não pode desejar isso para os outros. Eu não estou desejando isso não. Eu estou apenas relatando um fato. Eu estou apenas mostrando a semeadura. Estou mostrando os frutos que ele vai colher. Porque é assim, quando você planta um pé de alguma coisa, de um fruto, futuramente você vai colher aquilo que você plantou. E outra coisa, quando você planta uma semente, vem várias sementes, vem vários frutos, não vem um só. Então, o que Alexandre de Moraes está colhendo é exatamente isso. Ele plantou perseguição, ódio, censura, prisão, ele plantou um golpe que nunca existiu e ele simplesmente está chegando o momento em que ele está colhendo, mas ele vai colher de uma forma muito cara. Imagina só, faz esse treinamento imaginário aí, Alexandre de Moraes sendo levado pela Polícia Federal, algemado, preso na Papuda. Cara, eu vou dizer, isso é algo para o Brasil respirar aliviado, porque é uma das pessoas que mais está censurando e perseguindo aqui no Brasil, Alexandre de Moraes. Inacreditável. Se o Lula chegou na presidência, teve a influência desse homem. Não foi uma eleição assim onde Lula ganhou na raça. Não. A gente sabe muito bem como é o histórico da eleição passada. Mas os noticiários mesmo estão mostrando isso. A pergunta que fica é, será que Alexandre de Moraes está conseguindo dormir de forma tranquila, pacífica à noite? Eu acho que as noites de Alexandre de Moraes está sendo um pesadelo. E que bota pesadelo nisso. Olha isso aqui, que esse professor de Direito Constitucional, que eu gosto muito dos comentários dele, vai falar com relação a essa situação de Alexandre de Moraes. Veja só, isso não existe em canto nenhum do mundo, um ministro do Supremo Tribunal Federal chamar o presidente do Banco Central para conversar. Inacreditável. Olha só o que o André Marsiglia vai falar também com relação a esse assunto. Bom, e o presidente do Banco Central, Galípolo, e o Moraes soltaram notinhas na imprensa dizendo que realmente o encontro entre eles aconteceu, mas que eles não trataram do Banco Master. Eles falaram apenas da Magnitsky. E aí, te convenceu essa nota? Veja, eu vou te mostrar o que está por trás dessa nota, por que essa nota foi feita e por que a situação dos dois piorou ainda mais depois dessa nota. Em primeiro lugar, por que eles não negaram esse encontro? Não seria mais fácil negar o encontro do que dizer que se encontraram e não falaram do Banco Master? Porque o encontro em si já é algo que não deveria acontecer. Um ministro da Suprema Corte não se encontra com o presidente do Banco Central para conversar, seja o assunto que for. O assunto que for. Isso já é em si algo esquisito e imoral. Imoral, e muito. Bom, mas por que eles não negam? Porque eles não podem negar. O Galípolo, há 2 semanas, veio a público numa entrevista coletiva acontecida na quinta-feira retrasada e disse: estão pressionando o Banco Central. Estão pressionando os técnicos do Banco Central. Mas disse ele, eu tenho os registros todos do que acontece dentro do banco. Então o próprio Galípolo assume que tem os registros. E o próprio Moraes sabe disso, né? Saiu no Poder 360 a seguinte informação, os relatos, estou lendo, ouvidos pelo Poder 360 dão conta de que teria sido o próprio presidente do Banco Central quem avisou o Lula, o presidente da República, sobre as conversas. Então, uma das fontes, talvez, de que essa história, de que esse encontro houve, talvez seja o próprio Lula. O boato ganhou corpo, Lula teria relatado esse episódio pro Haddad e para diversos banqueiros e ministros do STF. Quer dizer, todo mundo estava sabendo desses encontros do Moraes com o Galípolo. O petista expressaria que Galípolo teria se sentido incomodado e que o chefe da autoridade monetária até teria mostrado uma mensagem de texto que recebera em seu celular do ministro Moraes. Então tem uma mensagem de texto que o Galípolo saiu mostrando por aí, e nessa mensagem de texto era um texto do Moraes, quer dizer, eles estavam se contatando por WhatsApp, e o Galípolo tem essa mensagem, e o Galípolo estava se sentindo incomodado. Agora, estava se sentindo incomodado com o quê? Com o Moraes falar sobre Magnitsky? Ué, o Banco Central não tem nada a ver com a Magnitsky, por que estava incomodado então? Então o Galípolo está aqui, óbvio que se essa mensagem de texto o incomodou, não era sobre a Magnitsky que eles estavam conversando. E se há uma mensagem de texto ou mensagem de texto do Moraes para o Galípolo, é claro que não dá para negar que houve um encontro, que eles se falavam. Então não tem como negar o encontro. O que tem é como negar que eles falaram sobre o Banco Master. E aí eles ficam falando que disseram sobre a Magnitsky. A Daniela Lima, que é aquela repórter que a gente sabe que tem contatos
com ministros, e agora está no UOL, chegou a dizer que a reunião entre os dois houve e que eles citaram sim nessas conversas o Banco Master. Ela está afirmando isso numa matéria que publicou ontem para o UOL. Quer dizer, está todo mundo sabendo, todo mundo no governo, todo mundo no STF. O Galípolo saiu espalhando para todo mundo porque ele estava incomodado com a abordagem do Moraes. E repito, se estava incomodado com a abordagem, não dá para negar que houve o contato. E o Moraes sabe disso e por isso que a nota não negou o encontro. Agora a nota está negando que foi sobre o Banco Master. E a imprensa está publicando. E mais, há essa mensagem do Galípolo. Galípolo, você precisa mostrar essa mensagem, meu caro. Não dá para ficar negando que essa mensagem está contigo. Tá todo mundo sabendo. E pior, ainda que não tivessem falado sobre o Banco Master, já é errado um ministro da Suprema Corte contatar o presidente do Banco Central. Isso é imoral, esse tipo de contato não calha, não pode acontecer. Galípolo não disse que tem o registro de tudo, não afirmou aqui para fontes que tem a mensagem do Moraes, venha a público e mostre. Porque se tiver esse documento, ou se tiver essas abordagens do Moraes e não mostrar, você, Galípolo, prevarica. Você, Galípolo, comete ilícito ao ter nas suas mãos uma abordagem que não é adequada de um ministro do Supremo e escondê-la de nós todos, do público. É de interesse público essa mensagem, mostre a mensagem, exponha a mensagem. Essa história de que isso foi sobre a Magnitsky, de que eles conversaram sobre a Magnitsky, o que o Banco Central e o Galípolo têm a ver com a Magnitsky? Quem que acredita nessa história? É muito difícil alguém acreditar. Parece aquela história de que estávamos todos no jatinho, mas conversamos apenas sobre futebol. Precisamos parar com isso. Precisa ter uma CPI do Moraes para ontem dentro do Congresso. Precisa convocar o Galípolo para ontem para dar explicações sobre isso. É urgente que essa questão seja investigada. Essa história de que se encontraram, mas falaram sobre a Magnitsky, não cola para ninguém. Agora, o que eu acho interessante é que não tem nenhum esquerdista aí se manifestando, né, apoiando Alexandre de Moraes. Alguém aí, por favor, sabe me informar qual é o jornalista, deputado, senador ou integrante da Suprema Corte que está saindo em defesa de Alexandre de Moraes, a não ser o Gilmar Mendes? Porque o Gilmar Mendes é inacreditável. Ele deu uma entrevista essa semana. Ele deu uma entrevista dizendo que Alexandre de Moraes é uma pessoa íntegra. Ou seja, o que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que no seu interior, no seu coração, é uma pessoa verdadeira. Ou seja, uma pessoa íntegra é aquela pessoa que ela é honesta, mesmo estando no oculto, quando ninguém está lhe vendo. Ela é íntegra no meio de todo mundo, mas ela é íntegra quando ela está sozinha. Você acha que Alexandre de Moraes, depois de todos esses procedimentos, é uma pessoa íntegra? É inacreditável. Mas o Gilmar Mendes teve a proeza de nenhuma entrevista dizer, não, veja bem, o Alexandre de Moraes ele é uma pessoa muito íntegra. É inacreditável. Ele reconheceu que as pessoas que foram presas no 8 de janeiro foram presas de forma absurda. O Gilmar Mendes reconheceu. Por isso que teve essa dosimetria aí e que eles estão até apoiando. Porque eles sabem que eles fizeram um absurdo na vida de pessoas que simplesmente quebraram, depredaram e tem que pagar pelo que fizeram agora 14, 16, 18 anos. É inacreditável. Mas a dor na consciência chegou, né? O coração de pedra, parece que houve um sentimento ali de dizer, eita, meu Deus do céu, isso não é justo. É inacreditável. Era outro que deveria ser empichado também, o Gilmar Mendes. Mas o decano da corte resolveu dizer, passar um pano ali na entrevista ao vivo, dizendo, não, veja bem, Alexandre de Moraes, ele é uma pessoa muito íntegra e não sei o quê. Inacreditável. Tá vendo a integridade do homem aí? Tá vendo? Que até a Globo, ao qual eu não gosto, a Globo ao qual é um nojo de emissora, que só passa coisas que não edifica, não ajuda ninguém, é só desinformação, mas a Globo tá descendo o sarrafo em Moraes sem pena e sem piedade, ou seja, mostrando verdade. Cadê que o Moraes, será que o Moraes vai ter a coragem de dizer, não, tá todo mundo censurado, preso? Isso pode acontecer, mas parece que não vai acontecer não, que o Alexandre de Moraes está no momento que ele está enfraquecido, essa aqui é a verdade. Olha também esse comentário aqui sensacional. Veja só, o Rony Gabriel, ele é uma pessoa que conhece muito. Ele tem umas análises muito profundas e ele é muito assertivo naquilo que ele fala. Olha só que comentário sensacional também. E parece que tá chegando a hora do sistema descartar Alexandre de Moraes. Quer entender essa história? Pega a pipoca, segue o Rony que eu vou te contar tudo. Alexandre de Moraes procura o Galípolo para pedir pelo Master junto ao Banco Central. Isso aqui é uma matéria da Globo. Moraes procurou Galípolo para interceder pelo Master no Banco Central, diz jornal. E isso é uma matéria
da UOL. Porque mais importante que a notícia é quem está dando a notícia. Vou explicar pra você. Poucos dias os Estados Unidos tirou a lei Magnitsky de Alexandre de Moraes. Eu fiz um vídeo aqui dizendo pra vocês, ei, não é bem assim. Existem negociações acontecendo ainda. E agora, do nada, a Globo já defende o impeachment de Alexandre de Moraes? Antagonista, é hora do impeachment de Alexandre de Moraes? Ministro atuou em prol do Banco Master e blá 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 blá. Agora pensa comigo, quantas vezes Alexandre de Moraes já agiu fora da Constituição no Supremo Tribunal Federal e ninguém falou em impeachment? Quantas vezes nós vimos até ministro do Supremo Tribunal Federal indo até o Congresso fazer lobby, ligando pra deputado pra derrubar ou passar uma lei ou coisa do tipo, e ninguém falou em impeachment? E por que estão falando agora? Olha, gente, ponto número 1. Alexandre de Moraes é o responsável por os abusos contra empresas norte-americanas. Trump tirou a Magnitsky do Alexandre de Moraes. Será que não tem um presidente aí que mandou uma certa empresa para negociar com os Estados Unidos e dali a pouco disse algo no sentido, tira a Magnitsky que a gente resolve isso lá dentro do Brasil? E por que eu tô falando isso? Para ter o impeachment de Alexandre de Moraes, você precisa do Senado. E esse cidadão aqui já disse que mesmo que tenha 81 assinaturas, ele não pauta o impeachment de Alexandre de Moraes. Mas será mesmo? Porque ele tá com um probleminha. O Lula indicou Jorge Bessias para o Supremo Tribunal Federal para a vaga do Barroso. E a galera do Centrão quer quem? Rodrigo Pacheco. Vamos supor que dentro de um acordão existam 2 vagas. 2 vagas para o Supremo Tribunal Federal, minha gente. Uma que vai contemplar o Lulinha, outra que contempla o Alcolumbre, o sistema, essa galera toda. Vamos supor que existe um acordo para tirar esta figura da jogada. Tirar o Xandão significa pacificação, significa o sistema conseguindo cumprir os seus acordos, significa resolver o problema com os Estados Unidos. E para isso eles precisam de um motivo, e o motivo eles já têm. E aí o que eles fazem? A mesma grande imprensa que sempre defendeu os absurdos que Alexandre de Moraes fez, agora já defende o impeachment do ministro. 2 coisas eu posso dizer para vocês. Uma, isso é apenas uma análise, não é nenhuma aposta. Mas se essa análise estiver correta, Alexandre de Moraes cai ano que vem. Ano que vem, ainda durante a gestão do Lula. Isso para cumprir o acordo que o Centrão deve fazer. E se esse acordo realmente existir, o primeiro passo é que eles vão fazer o Bessias passar no Supremo Tribunal Federal, abrir o processo contra o Alexandre de Moraes, vão aprovar o impeachment porque eles têm interesse em indicar o Rodrigo Pacheco, o sistema sair ileso e o Xandão é descartado. Gente, tudo isso é uma teoria. Não é nenhuma grande análise, é uma teoria. Mas se vocês verem nos próximos dias esse cara sendo massacrado pela imprensa tradicional, lembrem de mim. Lembrem que eu avisei vocês que é bem provável que o caminho que eles vão seguir é esse. Se você é do Centrão, do sistema e tá assistindo esse vídeo, pega a ideia. Aí talvez você vai dizer, não, isso é um bolsonarista, isso não sei o que, é só uma narrativa. Beleza, deixa eu trazer aqui um esquerdista raiz. Você conhece aquele Josias de Souza, que é lá da UOL? A UOL é esquerdista, né? Vocês sabem que a UOL, o Globo, tudo isso é esquerdista. Mas o Josias de Souza, meu filho, nem ele passa pano. O Josias de Souza tá descendo o bambu em cima de Moraes. Olha só que comentário sensacional. Essa análise aqui que o Josias fez, eu vou dizer, é poucos, viu, que fez uma análise dessa. Ele é muito, muito inteligente. E olha só, isso aqui que ele descartou na cabeça de Moraes com relação à esposa dele. Veja só se é justo ou não é justo esse comentário dele e se você concorda com isso que ele tá falando também. Depois coloca nos comentários o que você acha do Josias de Souza nesses comentários. Que ele é um esquerdista, isso aí ele não deixou de ser não. Mas isso aqui eu tenho que concordar plenamente com o que ele tá falando. O Alexandre de Moraes me disse as suas próprias explicações. Com a mesma régua que ele aplica às defesas dos réus que lhe chegam à mesa, o Moraes não hesitaria em acionar a Polícia Federal. Ele consideraria que esse caso requer a realização de uma profunda, implacável investigação. Na sua explicação, o xerife do Supremo admite que conversou com o Gabriel Galípolo. Ele alega que tratou com o presidente do Banco Central só das sanções da Lei Magnitsky, que pesavam contra ele. Agora, nessa versão, que foi ecoada por outra nota lacônica do Galípolo, os dois não teriam conversado sobre o Banco Master. O problema é que, nas pegadas da repórter Malu Gaspar do Globo, também a Daniela Lima do UOL, apurou que o Master foi, sim, tema das conversas do Alexandre de Moraes com o Gabriel Galípolo. Nessa hipótese, Fabiola, o que seria apenas uma impertinência se torna objeto de suspeição, quando se sabe que a advogada Viviane Barsi, a mulher do Alexandre de Moraes, tinha celebrado com o Master do banqueiro Daniel Vorcaro um contrato de 129 milhões de reais, com remuneração mensal de 3,6 milhões durante 3 anos. Então, se a doutora Viviane não fosse mulher do Alexandre de Moraes, e se o seu marido tivesse que analisar esse caso com os rigores que ele aplica a todos os casos que analisa como magistrado, a Polícia Federal já teria sido acionada.
Esse caso requer uma investigação. Se a polícia não fizer, uma CPI no Senado fará. No Congresso Nacional, dizendo que vão buscar uma CPI e um novo pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. As medidas se baseiam numa suposta atuação de Moraes junto ao Banco Central em favor do Banco Master, que contratou a mulher do ministro para atuar em favor do banqueiro Daniel Vorcaro. A reportagem é de Luciana Amaral. A revelação feita pelo jornal o Globo e confirmada pela CNN aponta que Alexandre de Moraes procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar de interesses do banco de Daniel Vorcaro. O banqueiro contratou a mulher de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, como sua advogada. Para a oposição, Moraes tentou usar do cargo para beneficiar o Banco Master junto ao Banco Central. Procurados, nem Moraes nem o BC quiseram comentar. As medidas prometidas pelos parlamentares acontecem ao mesmo tempo em que um manifesto atrai empresários e expoentes da sociedade civil. Quase 10 mil pessoas já aderiram a um abaixo-assinado que cobra a implementação de um código de conduta para os ministros do Supremo Tribunal Federal. A petição online conta com o apoio de ex-integrantes do Supremo, como Aires Brito, Marco Aurélio Melo e Rosa Weber, além do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, e tem ainda a adesão de acadêmicos e empresários. O manifesto afirma que o judiciário brasileiro, poder que deve representar o exemplo mais elevado de ética, conduta e valores democráticos, hoje revela fragilidades que corroem a grandeza da sua missão institucional. O debate ganha corpo na esteira de casos que lançaram dúvidas sobre o comportamento de integrantes do Supremo, como, por exemplo, a viagem do ministro Dias Toffoli, relator do caso Master no Supremo, na companhia do advogado de um investigado em um jato particular, além do contrato de 129 milhões de reais da advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, também com o Banco Master. A implantação do Código de Conduta ainda poderia lançar holofotes sobre os eventos organizados pelo IDP, instituto ligado ao ministro Gilmar Mendes e que recentemente reuniu empresários, políticos e ministros em Portugal. Nesta segunda-feira, Gilmar Mendes disse não ver necessidade de Código de Conduta no STF e defendeu que a legislação brasileira já regula a conduta de ministros. Professor Walter, qual a gravidade desse episódio? Essa gravidade é muito grande. Por quê? Porque se trata de crime. Nós tivemos uma notícia de crime e essa gravidade aumenta, Caio. Por quê? Quem é o titular da ação penal pública é o Ministério Público e, no caso específico, o Procurador-Geral da República. E o Procurador-Geral da República, que tem um poder-dever de apurar, até agora silenciou. Pois é, Moraes, teu dia tá chegando, Eu estava torcendo por isso. Aliás, todo brasileiro, todo cidadão de bem, todo cidadão íntegro, todo cidadão honesto, que mora nessa república, que de democracia não tem nada, porque Alexandre de Moraes já mostrou que não precisa de democracia, ele é quem faz a democracia segundo a cabeça dele, as leis, a lei Alexandre de Moraes, ele é quem cria a lei, ele é quem executa, ele é quem faz, ele persegue, ele prende, ele censura, ele é advogado, promotor, juiz, ele é tudo. Então Alexandre de Moraes já mostrou para o Brasil e para o mundo que ele é capaz de tudo. Ele até perseguiu pessoas que não estavam nem aqui no Brasil. Veja só, nos Estados Unidos censurou, bateu de frente com o Elon Musk, e foi aquela coisa toda. Então o Alexandre de Moraes, ele simplesmente se posicionou aqui no Brasil como uma pessoa que é fora da lei. E não só fora, mas ele se sente acima dela. Nós temos visto isso claramente. Mas sabe o que eu acho inacreditável? É que ainda tem pessoas que se curva, se ajoelha, se dobra, venera e diz, não, Alexandre de Moraes está sendo perseguido. Não, o que estão fazendo com o Alexandre de Moraes é um absurdo, não pode. Só estão fazendo isso com o Alexandre de Moraes porque ele salvar a democracia. Tem uns cabeça de minhoca que ainda tem essa analogia na cabeça dele. Não, isso só está acontecendo com o Alexandre de Moraes porque essa perseguição é porque ele é uma pessoa íntegra. Você tá de brincadeira comigo? Não, esse comentário de Alexandre de Moraes ter salvado a democracia não é eu que estou inventando, não. Isso saiu da boca do historiador, professor Marcos Villa. Ele disse, se hoje nós estamos vivendo em uma democracia graças a Alexandre de Moraes. Ele teve a coragem de abrir a boca para falar uma aberração dessa. E não é só Marcos Villa não que pensa assim não, tem muitos ainda que pensam assim. Aquele Reinaldo Azevedo mesmo é um defensor ferrenho do Alexandre de Moraes. Eles veem, pode ver,
que eles mal fazem matéria com relação a isso. As matérias de Reinaldo Azevedo, Marcos Villa é contra Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, os bolsonaristas, é só isso. As matérias deles, só isso. O Marcos Villa, que um dia bateu em cima, bateu pesado na corrupção do Lula aqui no Brasil, mensalão, petrolão, disse que Lula, disse um monte de coisa. Hoje, você não vê um comentário, você não acha um comentário de Marcos Villa com relação a esse desgoverno. Reinaldo Azevedo foi outro que bateu muito também em Lula com relação a petrolão, mensalão. Hoje, não tem uma notinha, uma palavra, uma única palavra contra a corrupção, o desvio, o desgoverno, sabe? As mentiras desse presidente aí. Pessoas vendidas. É inacreditável. Elas preferiram sepultar a sua honestidade para se agarrar com esse governo. Será que ganha alguma coisa? Não sei. Vai saber, né? É inacreditável. Mas estão aí. Eles tanto defendem o Lula, como não falam nada com relação a Alexandre de Moraes. São omissos. Preferem ficar calados. O que importa é que Alexandre de Moraes prendeu o Bolsonaro e salvar a democracia. É só isso que importa para eles. Que vergonha. Que vergonha. E ainda dizem que são jornalistas imparciais, né? É uma vergonha isso aqui no país. Mas fazer o quê, né? A democracia tem de tudo. Então eram essas informações que eu queria trazer para vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo, se Deus permitir.